Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Boa segunda para você que está me ouvindo nas plataformas de áudio. Bom domingo para você que está no YouTube. Bom, lembrando que os cortes desse podcast saem nas segundas, quartas e sextas lá no Instagram Conselhos que você pediu e no TikTok Bela O Reis. Os links estão aqui no descritivo do episódio. Por favor, comentem, compartilhem, mandem para as pessoas. Posta nos stories para dar indireta para alguém. Estou aguardando a interação de você, ouvinte. Lembrando, o Conselhos continua saindo no domingo no YouTube. Então, calma, gente. Você que gosta de ouvir domingo, vai lá no YouTube. Mas aqui nas plataformas vai continuar, pelo visto, saindo na segunda-feira. Vamos começar esse episódio, então, eu vou tratar aqui de um tweet, uma sequência de tweets que eu li há um tempo atrás, e também de um caso que chegou. Eu acho que essas duas coisas que se relacionam. Vamos lá. Os tweets que eu li foram da Sara. O Twitter dela é @SaraCaos. Sara com H no final e caos de caos mesmo. Ela fez a seguinte sequência de tweets. Às vezes a gente vive de forma provisória e não percebe. Deixa de decorar a casa do seu jeitinho porque tá morando provisório. Deixa um monte de coisa que não tem nada a ver com você no guarda-roupa porque um dia vai usar. Vive esperando o momento certo que nunca vai chegar. Eu passei anos querendo comprar roupa de uma marca específica e não comprava porque na minha cabeça eu ia emagrecer e perder aquelas roupas. Deixando de usar o que eu quero e ficar confortável em mim por uma ilusão e nóia que eu só merecia me sentir bem e plena se tivesse magra. E essa reflexão dá uma boa quantidade de pano para manga, porque na vida nada e nenhuma situação é permanente. O que é a vida senão um compilado de várias situações provisórias? Mas nem por isso a gente tem que ficar só de passagem e não se sentir pertencente e acolhida no provisório. Bom, perfeita do começo ao fim. Sara arrasou. E aí, eu tava lendo os e-mails que chegaram e eu achei esse e-mail aqui que num primeiro momento eu falei, cara, eu acho que isso não rende um episódio. Mas quando eu reli esse print que eu tinha desses tweets da Sara, essas duas coisas se reconectaram na minha cabeça e aí eu acho que faz sentido. É um e-mail muito curto, em que a pessoa que mandou começa se apresentando. Não vou dar detalhes para não identificar a pessoa, mas é uma pessoa que tem uma vida completamente independente. Já está no mesmo emprego como concursada há mais de 20 anos. Mora num lugar que ela adora, super privilegiado, enfim. Mas ela tem uma questão que é a reciclagem. Ela é uma pessoa que se preocupa com a sustentabilidade e com essa questão de reciclar, reaproveitar tudo que é possível, acabou se tornando uma pessoa acumuladora. E aí ela fala, juntei tanta tranqueira em casa que a minha casa virou um depósito de tudo que eu acho que possa vir a aproveitar um dia. Qual é o limite para a reciclagem e qual é o limite para o descarte de uma forma que eu não acumule tranqueiras? E aí, eu não vou responder, essa pergunta não é o foco, mas eu acho que essas duas coisas aqui se conectam. E eu já vou explicar por quê. Mas assim, eu adorei os tweets da Sara. Essa é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu acho que aqui, em vários momentos do Conselhos, a gente vai pincelando um pouco disso. Mas é uma coisa que eu vivo repetindo, porque desde que eu me mudei, né, que eu saí da casa da minha mãe e vim para esse apartamento em que eu moro, que é um apartamento alugado, quem me acompanha lá no Instagram, Bela Reis, já viu que eu já troquei as cores da parede de casa várias vezes. Eu já botei quadro, eu já tirei quadro. A minha sala já mudou de cor 2 vezes. O meu escritório já mudou de cor 2 vezes. O quarto do meu filho já mudou de cor 2 vezes e não tem nem 4 anos que a gente mora aqui. E eu pinto tudo, eu pinto teto, eu pinto parede de cor super forte e chamativa. Bom, vocês estão vendo, né? Aqui o fundo
de onde eu gravo, que é uma parede muito azul. Eu já vou tirar prateleiras que tem na minha sala e vou mudar de novo em muito breve. E sempre me questionam se eu acho que vale a pena fazer isso, se vale a pena fazer essas mudanças estando num apartamento alugado. E eu acho que o ponto é exatamente o que a Sarah tratou nesse tweet. A gente não viver na sombra do que é provisório. E eu acho que isso também nos leva a viver a vida numa hipervigilância o tempo todo, de que tudo pode mudar a qualquer momento. De estar sempre nessa defensiva. Não relaxar nunca nesse momento em que você está. Não se permitir em nenhum momento relaxar, baixar a guarda nesse momento em que você se encontra. E eu arrisco dizer que muito disso às vezes tem a ver com uma bagagem ou de infância ou de um momento de instabilidade que você já viveu, né? Muitas das vezes de instabilidade financeira, em que você se mudava muito, que a vida mudava de uma hora para outra, que a partir de você ou seus pais perderem o emprego, tudo que você conhecia deixa de existir, né? Tem que mudar de lugar, mudar de escola, mudar de amigos, mudar de ciclo social. Muitas vezes isso tem uma bagagem, né? Isso tem um gatilho ali de um momento que já foi vivido e que você aprendeu a viver o tempo todo em suspenso, né? Com essa sensação de que tudo meu precisa caber numa mochila, porque a qualquer momento eu posso ter que sair correndo. Mas será que isso ainda faz parte da sua vida hoje? Será? Ou será que hoje você pode relaxar, se permitir relaxar um pouco no presente, sem ficar o tempo inteiro amedrontada e se preparando o tempo todo para esse futuro e para o que pode acontecer e para essas cenas dos próximos capítulos? Será que no que é a sua vida hoje ainda faz sentido esse medo de nada ser permanente, de nada criar raízes? Ou que se agora já é um momento em que você pode se aconchegar um pouco nesse lugar que você tá, nesse relacionamento que você tá, nessa casa em que você mora, nesse trabalho em que você conseguiu se estabilizar um pouco? Será? E aí eu acho que exatamente essa sensação dessa vida que vive com a cabeça, que é vivida com a cabeça no futuro, que eu acho que isso se conecta com o e-mail e a história de guardei tanta coisa pensando no momento em que eu poderia usar, que eu perdi o controle. É uma vida que é vivida no presente em suspenso, pensando e criando um acúmulo que é para servir no futuro. Então, algo que pode servir, que eu posso precisar, que pode ser útil lá na frente. E, gente, nós sabemos que raramente esses momentos chegam. Né? Raramente você vai realmente usar aquilo que está lá encostado no fundo de um armário, né? Guardado lá naquele quarto da bagunça. Inclusive porque no meio tempo outras coisas novas vão vir. Os interesses vão mudar, você vai esquecer que você tem aquilo e vai comprar outro, porque você esqueceu, né? Porque não mexe naquilo, porque aquilo está lá no fundo do armário. E aí eu acho que isso vale para as roupas que não cabem, para os sapatos que você não usa, para livros antigos, para papelada de faculdade que você não mexe tem 10 anos, para seus cadernos de colégio, sabe assim? Tem um exemplo. Eu ganho muita caixa boa, né, que vem com recebidos, umas caixas duras, de tecido, umas caixas muito boas para guardar coisas. E aí eu morro de pena de jogar fora. E aí eu vou guardando, e aí esse ano, em algum momento, quando eu me dei conta, eu tinha 8 caixas guardadas vazias. Algumas já estavam guardadas há mais de 2 anos e que eu nunca tinha usado. E aí eu falei, gente, se eu não usei isso até agora, eu não vou usar mais. E aí eu dei tudo, dei para minha sogra que estava precisando de caixas para reorganizar e guardar coisas de fato, mas que aquilo ali, para mim, não tinha nenhuma serventia mais. Eu acho que esse pode ser um bom exercício. Se dá um prazo para essa vida em suspenso. Quanto tempo eu preciso ficar
nessa situação estável para eu me autorizar a encarar como um momento permanente. Então, eu estou fazendo um período de teste temporário probatório nesse trabalho. Então, de fato, é um momento que pode ser provisório, mas a partir do momento, então, que eu for contratada, eu vou relaxar e eu vou lidar como se isso fosse algo permanente na minha vida e não mais algo provisório. Eu tô aqui nesse apartamento de passagem durante 1 ano, mas o próximo apartamento que eu for, eu vou fazer um contrato de 30 meses. E se eu vou fazer um contrato de 30 meses, se eu tenho um contrato de 30 meses no apartamento que eu alugo, esse não é um contrato provisório, são 2 anos e meio da sua vida. Que você merece que sejam vividos num ambiente que você gosta, que você se identifica. Mas Isabela, e se acontecer de em 6 meses eu receber uma proposta de trabalho e ter que me mudar? Gente, se a gente pensar assim, a gente nunca vai viver, criar nenhum tipo de raiz e vínculo com absolutamente nada. Então, a gente nunca vai decorar uma casa, porque assim, até a casa própria que você comprar um dia na sua vida, não, porque eu só vou fazer isso se eu tiver uma casa própria, só vou decorar se eu tiver uma casa própria. Aí até a casa própria você pode receber uma proposta de emprego e ter que se mudar dela. Você nunca vai entrar num relacionamento porque, mas e se essa pessoa for escrota comigo? Mas e se eu me apaixonar por outra pessoa? Então não vale a pena entrar num relacionamento. Eu não vou botar o porta-retrato na minha mesa de trabalho porque eu não vou criar relações com essas pessoas da minha faculdade, porque a faculdade vai acabar. Eu não vou criar relação com as pessoas com que eu trabalho, porque esse trabalho pode não durar para sempre. Como assim? Se acontecer, você pega os seus paninhos de bunda, fala foi bom enquanto durou e segue seu baile. E aí, nessa thread da Sarah, tem um tweet muito bom de um cara que usa como exemplo os adesivos do caderno quando ele era criança. Que a gente guarda os adesivos para usar no melhor momento, alguns de nós, né? Não todos. Para o melhor uso do mundo, para um momento ideal, e esse momento nunca chega, você sai da escola, o caderno vai para o lixo com a cartela de adesivos intactos. Eu juro para vocês, eu era essa criança. E eu penso nisso com muita frequência, nessa história dos adesivos, porque o meu filho ganha adesivo, cartela de adesivo, em livrinho de colorir, né, em livrinho de atividade. E ele vê o adesivo e ele tira e ele usa tudo. Sai colando de qualquer jeito, em qualquer lugar, e aí rasga, e aí... Gente, assim, para mim, que foi uma pessoa que nunca na minha vida, nunca, eu não tô de sacanagem, eu nunca usei nenhum adesivo que vinha nos cadernos. Nunca. Porque para mim, nenhuma situação que eu pensasse em usar aqueles adesivos era boa o suficiente. Eles mereciam um momento especial. E alguns cadernos da escola eu guardo, que tem alguma memória afetiva, alguma anotação, um caderno que tem uma matéria que eu gostava muito. E todos estão com os adesivos intactos. Eu posso até tirar essa foto pra botar quando me cobrem quando esse episódio for ao ar, pra eu mostrar os meus cadernos intactos com adesivo. E eu nunca usei. E pra mim é um exercício muito grande como mãe não interferir na experiência dele de pegar o adesivo e não dar a menor importância pra isso. Tipo assim, o dia é hoje, eu vou colar esse adesivo, eu vou me divertir hoje. E pra mim é um autocontrole falar assim, meu filho, cuidado pra não rasgar o adesivo. Não, escolhe um lugar especial pra você colar. Por que essa porra precisa estar colada num lugar especial? Por que não pode rasgar o adesivo? Então, assim, eu vejo ele arrancando o adesivo e rasgando o adesivo. Juro, me dá um desespero, mas eu engulo porque isso é meu, sabe? Mas quantas situações a gente não fica com essa mesma noia do adesivo, na espera de usar no futuro, de que no futuro vai ter um momento perfeito, o cenário ideal vai aparecer
para você usar aquelas coisas que você guardou, o momento em que você vai emagrecer, o momento em que você vai ter a sua casa própria, e aí só aí você vai decorar. A ocasião única em que você vai precisar, e só aquele sapato que você não usa há 10 anos vai servir para essa ocasião perfeita, que você vai finalmente ter coisas para guardar naquela caixa, naquele armário, naquele organizador, que nunca foi usado, que você vai finalmente usar aquela toalha de mesa, aquela roupa de cama, sabe assim, aquela roupa de frio que você não usa há 10 anos. Ou que você vai usar os papéis da faculdade, ou daquele curso que você fez, ou do seu caderno da infância que você nunca mais mexeu, aquilo não significa mais nada para você, nem no âmbito da recordação. E esse futuro não vai chegar. Gente, não vai chegar. Esse momento não vai chegar. E aí, enquanto isso, vale a pena viver a vida que sobra para esses intervalos de espera? Essa vida provisória, que quase nunca é provisória de verdade, né? Quase nunca é provisória de verdade, porque aí o provisório são anos. São 10 anos guardando uma roupa que não cabe em mim. São 5 anos morando no mesmo apartamento. São 2 anos morando no mesmo apartamento que eu nunca me autorizei a pendurar um quadro na parede. Isso é provisório? Isso não é provisório. Provisório é 1 mês, é 6 meses, é 2 semanas. Essa vida provisória, entre aspas, é a vida que você gostaria de viver? E aí, quando você vê, passou 10 anos? Vale a pena você morar numa casa que não tem uma única parede pintada como você gostaria? Um quadro na parede só porque é alugada? Você sabe que assim, mesmo se você não pintar a parede de colorido, você vai ter que pintar de branco na hora que você for devolver, né? Não importa, você pode deixar todas as paredes brancas, daqui a 5 anos elas vão estar amarelas e você vai ter que pintar de branco do mesmo jeito do que se você tivesse pintado ela de colorido. Vale a pena passar anos numa casa que não tem nada a ver com você só para você não passar uma massa corrida num buraco de parafuso? A casa em que você dorme, em que você acorda, em que você constrói suas memórias, que você recebe seus amigos, que você vive seus relacionamentos, que você, cara, cria memórias com seus filhos, com seu namorado, com a sua esposa, com a sua namorada. Vale a pena manter essa casa uma tela em branco que não tem nada sobre você ali. Você gostaria que tivesse. Se você não quiser também, aí foda-se, né? Mas assim, que você gostaria, mas você fica se privando. Vale a pena? Vale a pena se forçar a usar roupas que você detesta, enquanto você não emagrece e tem como prêmio essas roupas antigas que não cabem mais em você? E aí vale a pena viver esses anos se martirizando? Que aí todo dia você abre seu armário, vê aquelas roupas que não cabem em você porque você engordou, e aí você se culpa e você se pune por ter engordado. Ah, queria usar essa roupa aqui. Mas eu engordei. Então não vou poder. Todo dia se martirizando, se punindo por isso. É essa a vida que você merece viver? Vale a pena fazer da sua casa, o seu lar, um lugar que deveria te dar tranquilidade, um caos, um motivo de ansiedade, de angústia, pela quantidade de coisas que você tem guardado, que você continua vendo bagunçado, que você não consegue organizar, só porque um dia você pode precisar desse papel, dessa caixa, dessa lata, desse caderno que você nunca precisou nos últimos 5, 10, 15 anos. E aí toda vez que você abre seu armário ou aquele quartinho da bagunça, você, né, tem um gatilho ali de ansiedade, de pavor, de pânico, de angústia, porque tá uma zona e você não queria viver assim, só que você pode precisar de alguma daquelas coisas que tá ali. Não vai precisar. Gente, depois a gente morre e fica tudo aí. Essa é uma coisa que minha mãe repete. Sempre falou pra mim. E eu penso muito quando eu fico empurrando as coisas que eu gostaria de viver pra frente. Ah, depois eu vou. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu arrumo. Ah, depois eu pinto. Ah. Morre e fica tudo aí. A parede branca, a roupa que nunca voltou a caber, a caixa vazia, os papéis que você nunca mexeu. Vai ficar tudo aí. Pra quê? Fica tudo aí. Os marcadores, os marcos, as lembranças de uma vida que poderia ter sido melhor vivida, mas que foi vivida de forma provisória, mambembe,
não do jeito que você queria. Em nome de um futuro, de um momento melhor, de uma oportunidade melhor, de um momento ideal para usar, para fazer, para pintar, que pode nunca chegar. Pra quê? Então, assim, minha amiga que mandou o e-mail, pega essas coisas que você tá guardando porque pode ter um momento em que você vai usar e manda para a reciclagem. O descarte real, correto, é mandar para a reciclagem. Não é acumular na sua casa. Encaminha para a reciclagem. Junta essas coisas todas que você está guardando para um momento melhor e esse momento nunca chega e tchau. Pega essas roupas que não cabem mais em você e você está há anos esperando, se punindo porque essas roupas não cabem mais em você e tchau. E não estou falando aqui de ame, aceite, abrace o seu novo corpo, porque isso tudo é um processo. E, enfim, o ponto não é esse. É assim, pelo menos esse gatilho de punição tira da sua frente. Deixa isso pra lá. Abre o caralho de um site de tinta e compre a sua tinta para pintar a parede da casa em que você mora. Pega um martelo e um prego e vai agora martelar esta parede e botar aí o quadro, o objeto, a prateleira que você tanto queria ter e se priva. Porque você pode ser que talvez você se mude daqui a 3 anos e você não merece viver 3 anos numa casa que você não gosta por conta disso. Então pega agora essas tranqueiras que estão guardadas no seu quarto e tchau! Pelo amor de Deus, gente, estamos, como disse a nossa amiga Sara, a vida é um compilado de situações provisórias. Estamos todos de passagem, não só na vida, mas nos momentos que nós vivemos a vida o tempo todo. Esse apartamento que eu moro, eu não vou morar nele para sempre. Mas eu mereço, e meu filho merece morar numa casa, e eu mereço criar memórias numa casa. Pô, minha primeira casa. Primeira casa que eu escolhi, que eu me mudei, que eu pago o aluguel, que eu decorei, que eu escolhi a tinta. Que é minha, primeira casa, a casa onde meu filho nasceu. Pô, a casa onde meu primeira vez morando com um namorado, com meu marido. Será que... É óbvio que essa casa merece ter a minha cara. Todos nós estamos de passagem. Tudo na nossa vida é provisório. Você não vai morar no mesmo lugar para sempre, obrigatoriamente. Não necessariamente você vai ficar no mesmo emprego para sempre, não vai. Nem no mesmo relacionamento para sempre, nem com o mesmo corpo para sempre. O seu corpo ainda vai mudar, e se o seu corpo não mudar, o seu estilo vai mudar. Então, tudo é transitório. Faça com que este momento que você está vivendo, que é transitório, seja acolhedor. Em que você se sinta pertencente a esse momento. Você merece isso. Você merece isso. É fácil? Não. É muito difícil. Então, peça ajuda. Peça ajuda para sua família, para o seu marido, para sua namorada, para sua esposa, para as suas amigas. Gente, olha só. Amigas, é muito difícil para mim entender que o meu corpo mudou e me desapegar das roupas que para mim não fazem mais sentido, que não cabem mais. Eu queria que a gente marcasse um dia uns drinks aqui em casa para vocês me ajudarem nesse processo que é muito difícil para mim. Amigas, eu acumulei muitas coisas e eu queria dar uma limpa na minha casa. Eu queria muito que vocês me ajudassem nesse processo, porque para mim é muito difícil desapegar das coisas. Vamos marcar? Amor, me ajuda. Mãe, me ajuda nesse processo? Fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Cara, para mim é muito difícil pintar a parede da minha casa, bater um prego na parede, porque eu sempre vivi a minha vida, a minha infância inteira, me mudando muito de casa, numa instabilidade, numa impermanência muito grande. Então, para mim, esse é um marco muito grande. Parece uma coisa ridícula, mas para mim significa romper com uma coisa que está construída na minha cabeça, da minha família, há várias gerações. Então, eu vou precisar de ajuda para bater um prego na parede. Amiga, você pode fazer isso por mim? Você pode me ajudar?
Eu estou há anos fazer por mim a viagem dos meus sonhos, ou dar o passo dos meus sonhos, ou voltar a dirigir porque eu tenho muito medo. Você pode ir comigo na autoescola? Você pode ir comigo ajudar a planejar a viagem que eu adio tanto esperando esse momento perfeito? Você pode me ajudar a procurar um lugar que tenha aula de direção para habilitados, porque eu quero muito voltar a dirigir, eu quero muito conseguir dirigir, eu tenho muito medo, eu não consigo fazer isso sozinha. Gente, são coisas muito simples, aparentemente muito simples, mas que simbolicamente têm um peso enorme. Então, peça ajuda. Chama as suas amigas, chama um profissional, delega algumas coisas para pessoas que não tenham um emocional envolvido nessa situação como você tem. Mas eu acho que a mensagem é essa. Não aceite viver sua vida inteira de forma provisória. Você não merece isso. Você merece uma vida em que você possa descansar e relaxar e baixar a guarda e ser acolhida e se sentir pertencente a esse momento em que você está vivendo. Você não merece viver uma vida de hipervigilância, de impermanência, sentindo como se tudo fosse provisório e a qualquer momento você vai ter que... Vivendo em sobressaltos e a qualquer momento você vai ter que mudar tudo. Não, nem sempre. Se você chegou no momento da sua vida em que você pode relaxar, relaxe. Acolha esse momento. Se apropria desse momento em que você pode relaxar. E se tiver difícil, peça ajuda. Mas para de viver uma vida achando que o melhor ainda vai acontecer. O momento ideal ainda vai chegar. E aproveite o que você está vivendo hoje. Porque, de novo, lembra, depois morre e fica tudo aí. Então, aproveite. Agora, hoje, faça hoje o que você está adiando a fazer há tanto tempo. É isso. É isso, minha gente. Conselhos que você pediu, @gmail.com. Espero você na semana que vem. Na próxima segunda a gente tá de volta. Boa semana para vocês, queridas e queridos e queridas. Até a próxima. Tchau!